Hoje vamos falar sobre um dos episódios mais sombrios e trágicos da Bíblia, a história do rei Davi e seus filhos. Você pode pensar que Davi, um homem segundo o coração de Deus, teve uma família abençoada e harmoniosa. Mas a verdade é que sua casa foi palco de traições, assassinatos e rebeliões que mancharam sua linhagem para sempre. Imagine um rei que conquistou nações, mas não conseguiu governar sua própria casa. Um pai que viu seus filhos se destruíram um a um, pagando o preço de seus próprios erros do passado. De um adultério que parecia apenas mais um deslize, surgiu uma onda de tragédias que transformaria seu legado em um conto de dor e aprendizado. Prepare-se para mergulhar em uma história repleta de desejo, vingança, sangue e redenção. A queda de Davi começou onde ele menos esperava, dentro de seu próprio lar. E o que aconteceu depois foi uma lição brutal sobre as consequências do pecado e a misericórdia de Deus. Mas antes, quer descobrir mais sobre os mistérios e curiosidades da Bíblia? Inscreva-se agora no nosso canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Davi, rei de Israel, se deixou levar pelo desejo e tomou para si Batseba, esposa de Urias. O adultério, no entanto, não foi o fim, mas o início de uma cadeia de eventos trágicos. Ao tentar encobrir seu pecado, ele tentou a morte de Urias na linha de frente da batalha, manchando suas mãos de sangue. O profeta Natã, enviado por Deus, confrontou Davi com uma parábola impactante, revelando a gravidade do seu pecado. A sentença foi clara: a espada jamais se apartaria de sua casa. Davi, ao ouvir tais palavras, caiu em lamentação profunda, confirmando sua transgressão contra o Senhor. A consequência de seus atos não demorou a chegar. O próprio Deus declarou que a desordem e a violência assolariam sua descendência. O rei que outrara dançando diante da arca do Senhor, agora via seu reino se despedaçar pelas próprias mãos de sua família. O pecado de Davi não apenas manchou sua consciência, mas abriu as brechas para que o caos se instalasse dentro de sua casa. O homem segundo o coração de Deus se viu vulnerável ao preço amargo de suas escolhas. Um preço que não seria pago apenas por ele, mas por sua descendência. Em meio ao arrependimento, Davi clamou por misericórdia, compondo o Salmo 51, um grito de súplica e confissão. Ele sabia que Deus é justo, mas também misericordioso, e por isso pediu um coração puro e um espírito reto diante do Senhor. Contudo, a reclamação não impede as consequências. O Senhor havia determinado que sua família sofreria tribulações. O homem que governava um grande reino não poderia evitar que sua própria casa se tornasse um campo de guerra. As palavras de Natã eram um aviso de que o mau engano em segredo traria juízo em público. A humilhação de Davi não viria de estrangeiros ou de exércitos inimigos, mas dos próprios filhos que carregavam seu nome. E assim, a ruína começou a se desenhar dentro de sua casa. O erro de um pai tornou-se uma maldição de uma casa. O pecado, como uma semente amarga, começou a brotar e espalhar raízes profundas que trariam dor e destruição. O adultério e o homicídio marcaram um antes e um depois na vida do rei. O que começou como um desejo momentâneo, logo se transformou em uma história de traição, sangue e lágrimas. A tragédia se tornou inevitável, mas este foi apenas o início da tempestade que assolaria a casa de Davi. O que viria a seguir seria ainda mais cruel e doloroso, uma sucessão de eventos que mostrariam que a colheita do pecado sempre vem. O julgamento de Deus sobre Davi se manifestou de forma imediata e cruel. O filho que nasceu do adultério com Batseba foi acometido por uma enfermidade mortal. Davi, o rei forte e guerreiro, se impede a pó diante dessa sentença, clamando dia e noite pelo perdão divino. Ele jejuou, chorou e se prostrou diante do Senhor, esperando que sua oração pudesse mudar o decreto divino. No entanto, a resposta foi o silêncio. Seu lamento ecoava pelos corredores do palácio, enquanto a vida da criança se esvaía lentamente, implacável como a justiça de Deus. Seus servos observaram com medo, sem lhe dar uma pior notícia. No sétimo dia, o acontecimento aconteceu. Uma criança morreu.
Mas para espanto de todos, Davi se declarou, lavou o rosto, trocou suas vestes e foi adorar ao Senhor. A dor não demorou de Deus, mas o trouxe para mais perto. Quando questionado, Davi respondeu com palavras que atravessaram os séculos. Eu irei a ele, mas ele não voltará para mim. Sua fé transcendia a perda. Ele compreendeu que a disciplina de Deus não era sem propósito e que a eternidade restauraria ou que a vida havia sido tirada. Esse momento foi um divisor de águas. O rei que havia sido quebrado agora se prepara para seguir adiante. Deus, em sua soberania, permitiu que uma nova esperança surgisse. Batseba concebeu outro filho, e este foi chamado Salomão, o escolhido para continuar o legado de Davi. A morte do bebê não foi apenas um castigo, mas uma lição severa sobre as consequências do pecado. Davi, que tantas vezes experimentou o favor de Deus, agora entendeu que a santidade divina não tolera a desobediência, mesmo na vida de um rei. Ainda assim, a misericórdia de Deus não foi retirada dele. Salomão nasceu sob um novo propósito, e o Senhor o amou desde o ventre. A dor que havia assolado a casa de Davi deu lugar à promessa de um reinado de sabedoria e paz. Mas a sombra do passado ainda pairava sobre sua linhagem. A disciplina divina não destruiu Davi, mas o moldou. Cada lágrima, cada dia de luto, cada súplica silenciosa foi usada para lapidar seu coração. Deus o restaurava, mas as cicatrizes permaneciam como lembrete de que mesmo os escolhidos sofrem as consequências de suas falhas. Porém, essa tragédia foi apenas um prelúdio para algo ainda mais sombrio. Dentro do próprio palácio, o pecado que Davi tentou encobrir começou a envenenar sua família. O rei não imaginava que, entre seus filhos, o horror se manifestaria de forma ainda mais cruel. O destino de sua casa estava selado. A justiça proferida por Natã estava apenas começando a se cumprir, e logo a violência entre irmãos transformaria sua linhagem em um campo de batalha. Dentro dos muros do palácio, uma tragédia cruel se desenhava. Amnon, o primogênito de Davi, foi dominado por uma paixão incestuosa e doentia por sua meia-irmã Tamar. O desejo, quando alimentado pelo pecado, se torna um fogo destrutivo, e Amnon estava disposto a tudo para satisfazê-lo. Movido por conselhos perversos, ele arquitetou um plano. Fingindo estar doente, pediu que Tamar fosse enviada para servi-lo. Ingênua e obediente, ela foi até ele sem imaginar o que estava prestes a acontecer. O príncipe, que deveria observá-la, tornou-se seu agressor. Em um ato brutal, Amnon a violentou e, logo após, rejeitou-a com desprezo. O amor que ele dizia sentir se transformou em ódio, pois o pecado nunca sacia, apenas corrompe. Tamar, desolada, rasgou suas vestes e cobriu sua cabeça de cinzas, símbolo de vergonha e dor. Davi ouviu sobre o crime e se irou profundamente, mas nada fez para punir seu filho. O rei, que outrara impôs justiça sobre seus inimigos, agora se calava diante da injustiça dentro de sua própria casa. Seu silêncio foi um veneno que apenas fortaleceu o caos que viria. A dor de Tamar não encontrou justiça, e a impunidade fez com que o ressentimento crescesse dentro da casa de Davi. Absalão, irmão de Tamar, não esqueceu o que aconteceu. Sua ira começou a fermentar silenciosamente, tornando-se um desejo de vingança que não poderia ser contido. A violação de Tamar não foi apenas um crime contra seu corpo, mas contra sua alma. A cultura da época impunha à mulher desonrada um peso insuportável. O palácio, que deveria ser um lugar de honra, tornou-se sua prisão, e seu futuro, uma sombra. O pecado que começou com Davi agora mostrava suas ramificações. Ele tomou a esposa de outro homem, e agora seu próprio filho violava sua irmã. A casa do rei estava corrompida, e a maldição proferida por Natã seguia se cumprindo com solução dolorosa. O silêncio de Davi foi um erro fatal. O rei, que era forte nas batalhas, se mostrava fraco diante dos próprios filhos. Tamar foi esquecida, Amnon ficou impune, e Absalão alimentou em seu coração um ódio que só poderia ser resolvido com sangue. A tragédia de Tamar ecoou pelos corredores do palácio, mas ninguém a defendeu. A justiça foi negada, e o ciclo de pecado e violência apenas se aprofundou.
O que deveria ter sido resolvido com disciplina e retidão se tornou uma ferida aberta na linhagem de Davi. Mas a vingança estava no caminho. Absalão não deixaria o crime impune. Ele arquitetaria um plano meticuloso, e a espada que Davi tentou evitar voltara a se levantar dentro de sua própria casa. O sangue que foi derramado não ficaria sem resposta. A ira de Absalão cresceu como um incêndio silencioso. Durante 2 anos ele guardou em seu coração o desejo de justiça que seu pai se decidiu a executar. O silêncio de Davi era insuportável, e a impunidade de Amnon apenas reforçava a certeza de que uma vingança deveria vir por suas próprias mãos. Absalão arquitetou um plano cuidadoso. Organizou um banquete e convidou todos os filhos do rei. Fingindo reconciliação, garantiu que Amnon estivesse presente. O cenário estava montado e o príncipe traía com sorrisos aquele que já havia sentenciado a morte em seu coração. Quando o vinho alegrou os convidados, Absalão deu a ordem. Seus servos, preparados para obedecer sem questionar, atacaram Amnon e o mataram ali mesmo, diante de todos. O terror se compareceu pelo banquete e os príncipes fugiram em pânico, temendo que fossem os próximos. A notícia chegou a Davi como um golpe fatal. O rei, que já havia perdido um filho para a morte, agora via outro ser morto pelas mãos do próprio irmão. O que começou como um pecado escondido se tornou agora um julgamento aberto, e sua família se despedaçava diante de seus olhos. Absalão, por sua vez, não demonstrou arrependimento. Para ele, a morte de Amnon era justiça. Se Davi não puniria, ele puniria. Se o rei não agiria como juiz, ele mesmo executaria a sentença. Mas o preço de sua vingança era alto, e ele sabia que não poderia mais permanecer em Jerusalém. Assim como Caim após matar Abel, Absalão tornou-se um fugitivo. Sabia que Davi não poderia ignorar esse crime, ainda que tivesse ignorado o de Amnon. Sua sede de justiça se transformou agora em uma sentença de exílio, e o príncipe teve que abandonar seu lar. O coração de Davi estava dilacerado. Ele amava Absalão, mas via nele a reprodução de seus próprios erros. O sangue continuava a ser derramado dentro de sua casa, e ele se perguntava se algum dia a paz voltaria a reinar entre seus filhos. Mas Absalão não era apenas um vencedor. Dentro dele cresceu uma ambição oculta, um desejo de glória que se fortaleceria nos anos seguintes. O exílio não o tornaria apenas um fugitivo, mas um estrategista que voltaria a Jerusalém, não para se curvar diante do rei, mas para tentar usurpar sua coroa. O assassinato de Amnon foi apenas um primeiro passo. Absalão aprenderia a esperar, a manipular, a conquistar aliados. O desejo de vingança logo se transformaria em algo maior, a sede pelo trono. E Davi, mais uma vez, veria a espada se erguer dentro de sua própria casa. A traição foi próxima. A sombra de um golpe já se projetava sobre Jerusalém, e Absalão voltaria, não como filho arrependido, mas como um príncipe rebelde, determinado a tomar o que perdeu ser seu por direito. Absalão fugiu para Gesur, terra de seu avô materno, e ali permaneceu por 3 anos. O príncipe, que um dia foi o mais belo e amado dos filhos de Davi, agora vivia como um exilado, distante da cidade que um dia poderia ter governado. Mas ele não via isso como um fim, apenas como uma pausa. Durante esse tempo, o coração de Davi oscilou entre a dor da perda e o orgulho ferido. Ele amava Absalão, mas a ferida do fratricídio ainda queimava. Como poderia perdoar um filho que derramou o sangue do próprio irmão? E, ao mesmo tempo, como poderia suportar sua ausência? Joabe, o general astuto, vivenciou a crise no coração do rei e decidiu agir. Usando a sabedoria de uma mulher de Tecoa, ele elaborou uma história que levou Davi a refletir sobre sua própria situação. O rei, tocado pelo enredo fictício, finalmente cedeu à ideia de trazer Absalão de volta. Mas o retorno não foi uma reconciliação. Davi permitiu que Absalão voltasse a Jerusalém, mas se decidiu a vê-lo. Durante 2 anos, o príncipe viveu na mesma cidade que seu pai, mas foi tratado como um fantasma. Ele estava fisicamente presente, mas emocionalmente banido. A ira começou a crescer novamente em Absalão. Ele sabia que Davi era um rei misericordioso, mas também sabia que sua demora em agir
poderia significar uma exclusão perpétua. Ele queria poder, influência e favor real. O exílio dentro da própria cidade era inaceitável para ele. Desesperado por atenção, Absalão tomou uma atitude extrema. Mandou incendiar os campos de Joabe, forçando-o a interceder por ele junto ao rei. Era um gesto ousado, um desafio velado, uma forma de dizer que ele não aceitaria ser esquecido. Joabe cedeu e levou Absalão diante de Davi. Finalmente, após 5 anos de afastamento, 3 em Gesur e 2 em Jerusalém, pai e filho se reencontraram. Davi o beijou em sinal de perdão, mas esse gesto não apagou o rancor que já queimou dentro do príncipe. O exílio moldou Absalão de uma maneira perigosa. Ele não era mais apenas um filho ressentido, mas um estrategista sedentário por reconhecimento. Ele havia aprendido que não bastava ser amado pelo povo. Era preciso manipular o cenário para conquistar o que você desejava. O reencontro entre pai e filho não exigiu paz. Na mente de Absalão, o trono já começava a se desenhar como um objetivo possível. E se Davi não lhe entregou o que ele julgou ser seu por direito, ele mesmo tomaria. A rebelião estava prestes a ser semeada. O exílio havia terminado, mas o caminho para o golpe de Estado começou a ser traçado nas sombras do palácio. Absalão não voltará para ser apenas um príncipe. Ele voltará para ser rei. Absalão não perdeu tempo. Seu retorno a Jerusalém não foi apenas um reencontro com seu pai, mas o início de sua estratégia para tomar o trono. Com carisma e astúcia, ele começou a conquistar o coração do povo, apresentando-se como um líder acessível, alguém que faria justiça onde Davi parecia hesitante. Todos os dias ele se posicionava à entrada da cidade e ouvia as queixas dos israelitas. Com palavras lisonjeiras e promessas sedutoras, plantava a ideia de que, se fosse rei, traria decisões mais justas e rápidas. Assim, aos poucos, a lealdade do povo foi desviada do verdadeiro rei. Seu golpe não foi uma explosão repentina, mas um enredo meticulosamente construído. Ele fingia humildade, mas tramava grandeza. Alimentava ressentimentos antigos do povo, insinuando que Davi já não governava com a mesma força de antes. O príncipe rebelde se tornou, assim, uma sombra ameaçadora. Após 4 anos preparando o terreno, Absalão declarou seu movimento. Pediu permissão para ir a Hebrom, sob o pretexto de cumprir um voto ao Senhor. Mas seu verdadeiro propósito foi se proclamar rei. Hebrom, a cidade onde Davi havia sido ungido, agora se tornou o berço de uma traição. Com uma rede de mensageiros espalhados por Israel, Absalão anunciou que o reino lhe entregaria. O golpe foi rápido e preciso. Muitos seguiram seu chamado, inclusive conselheiros influentes de Davi, como Aitofel, cuja sabedoria era considerada quase divina. O rei já não poderia ignorar a ameaça. A notícia caiu sobre Davi como um golpe mortal. O mesmo filho que ele perdoara agora o expulsava do trono. O mesmo jovem que ele amou desde o nascimento, agora se tornou seu inimigo. A espada de Natã finalmente atravessou o coração do rei e ele sabia que precisava fugir. Sem alternativa, Davi abandonou Jerusalém. A cena era do coração. Um rei envelhecido, traído pelo próprio filho, atravessando o vale do Cedron descalço e chorando. Os leais a ele o seguiam, mas a sensação de derrota pesava sobre cada um. Mas Davi ainda não estava acabado. Ele sabia que, se Deus quisesse, restauraria seu trono. Por isso, não tentei lutar no primeiro momento. Apenas confiou e ouou, pedindo que o conselho de Aitofel fosse frustrado. Seu exército era pequeno, mas sua fé era permanente e inabalável. Enquanto Davi fugia, Absalão entrava triunfante em Jerusalém, convencido de que seu pai não teria forças para reagir. No entanto, ele não sabia que um rei forjado no deserto e testado em guerras nunca seria um adversário fácil de derrubar. O conflito estava apenas começando. Pai e filho estavam agora em lados opostos da guerra, e o sangue real estava prestes a ser derramado mais uma vez. A rebelião de Absalão era grande, mas a mão de Deus ainda estava sobre Davi. O exército de Davi se reorganizou rapidamente. Embora o rei tenha sido abatido, seus generais não hesitaram em preparar uma resposta à traição de Absalão.
Joabe, experiente e implacável, sabia que a única forma de restaurar o trono era através da guerra. A batalha entre pai e filho foi surpreendente. O confronto aconteceu na floresta de Efraim. O exército de Absalão era numeroso, mas inexperiente. Os homens de Davi, forjados em batalhas contra filisteus e outros inimigos, estavam prontos para a guerra. O embate foi feroz e as forças do príncipe rebelaram-se a desmoronar. Absalão, montado em uma mula, tentou fugir pelo meio da floresta, mas seu destino estava selado. Ao passar sob um grande carvalho, seus longos cabelos ficaram presos nos galhos e a mula abatida em frente, deixando-o suspenso entre o céu e a terra, um príncipe sem trono, sem exército, sem saída. Joabe recebeu a notícia e, sem hesitação, desobedeceu a ordem de Davi de poupar o jovem. Com brutalidade, fincou 3 dardos no coração de Absalão, e seus escudos terminaram o serviço. Assim caiu aquele que sonhava com a coroa, pendurado em uma árvore, vítima de sua própria ambição. A notícia chegou a Davi como uma lâmina atravessando sua alma. Ele poderia comemorar uma vitória, mas em vez disso foi obtido por um lamento incontrolável. Absalão, meu filho, Absalão! Quem me dera que eu tivesse morrido em seu lugar. O rei não via um traidor morto, mas um filho perdido. Seu choro ecoou pelo palácio, desconcertando seus homens. Eles lutaram para restaurá-lo ao trono, mas agora viam seu rei mergulhado em luto por aquele que tentou destruí-lo. Joabe, irritado, avisou Davi. Se ele não comemorasse a vitória, perderia a lealdade de seus guerreiros. Com dor no coração, Davi reprimiu suas lágrimas e reassumiu seu papel de rei. A guerra foi vencida, mas a batalha emocional dentro dele estava longe de terminar. A espada de Natã foi cortada profundamente e o preço de seus pecados continuou sendo cobrado. Absalão foi enterrado sem honras, em uma cova no meio do bosque, sem a glória que tanto desejava. Seu nome, que ele tentou engrandecer, agora era apenas um sussurro entre as folhas secas da floresta. Aquele que se levantou contra seu pai terminou como um homem esquecido. O trono de Davi foi restaurado, mas o vazio em seu coração jamais seria necessário. A tragédia de Absalão não foi apenas o fim de uma rebelde, mas a confirmação do juízo divino que pairava sobre a casa de Davi. A paz havia retornado a Jerusalém, mas o preço foi alto demais. E, mesmo com Absalão morto, os desafios de Davi ainda não terminaram. Outros filhos já observavam, outras ambições se moviam nas sombras, e o ciclo de traição e disputa pelo poder ainda estava longe de acabar. A notícia da morte de Absalão atingiu Davi como um golpe fatal. O rei, que já havia enfrentado tantas batalhas, agora travava sua maior guerra, não contra exércitos, mas contra a dor de perder um filho. O trono estava seguro, mas seu coração estava despedaçado. O palácio encheu-se de ecos da sua lamentação. Absalão, meu filho, Absalão. O choro do rei atravessou os corredores, sufocando qualquer celebração. Seus generais esperavam um líder vitorioso, mas encontraram um pai inconsolável. A tristeza de Davi revelou uma verdade cruel. A vitória política não apagou sua derrota familiar. Ele recuperou seu reinado, mas perdeu o filho que tanto amava. O sangue de sua própria casa manchava as pedras de Jerusalém, e ele sabia que tudo aquilo era fruto de seus próprios erros. Joabe, sempre pragmático, não suportou ver o rei se afundando no luto. Ele o confrontou duramente, dizendo que sua dor desonrava os guerreiros que arriscaram suas vidas por ele. Se Davi não saísse para agradecê-los, poderia perder o apoio de seu próprio exército. Davi, mesmo esmagado pela dor, sabia que Joabe tinha razão. Com esforço, ele se declarou e reassumiu seu posto. Mas o brilho de sua realidade estava apagado. O rei que um dia dançou diante da arca do Senhor, agora se move com o peso da tragédia sobre seus ombros. O povo via seu sofrimento e murmurava. Alguns se perguntavam se ele ainda tinha forças para governar. Outros, mesmo solidários, temiam que sua melancolia fosse um prenúncio de tempos difíceis. A glória de Davi estava ofuscada, e seu coração nunca mais seria o mesmo. A relação entre pai e filho nunca foi restaurada. A última lembrança de que Davi teria de Absalão era a traição e a guerra.
O perdão que ele talvez tivesse oferecido nunca chegou a tempo. Agora restava apenas o arrependimento tardio e a saudade amarga. A cena de Davi chorando por Absalão se tornaria uma das imagens mais marcantes de sua história. Um rei poderoso, mas um pai impotente diante do destino. Ele que tantas vezes venceu gigantes, agora foi esmagado pelo peso de suas próprias falhas. O luto se tornou mais um capítulo de sua história, mas o reino primeiro seguirá em frente. Havia uma sucessão a ser garantida, e outros filhos ainda desejavam o trono. Davi primeiro se reergue, pois os desafios ainda não foram concluídos. No horizonte, uma nova disputa cirúrgica. Outro filho, Adonias, começou a se movimentar nos bastidores, buscando aproveitar a fragilidade do rei. A luta pelo poder dentro da casa de Davi estava longe de terminar. Enquanto Davi envelhecia e sua força se esvaía, a ambição começava a brotar dentro do coração de Adonias. Ele era o filho mais velho sobrevivente e, segundo a tradição, acreditou ser os herdeiros naturais do trono. Mas ele sabia que seu pai não havia declarado oficialmente sua sucessão. Com arrogância, Adonias começou a se comportar como rei antes do tempo. Reuniu carruagens, cavaleiros e 50 homens que corriam diante dele, numa exibição clara de poder. Ele queria ser visto pelo povo como o governante legítimo, apresentando o terreno para seu golpe. A história parecia se repetir. Assim como Absalão antes dele, Adonias confiava mais em sua própria astúcia do que na vontade de Deus. Ele estava cercado de aliados estratégicos, incluindo Joabe, o experiente comandante do exército, e o sacerdote Abiatar. Mas nem todos estavam com ele. O profeta Natã percebe o perigo e agiu rapidamente. Sabendo que Deus já havia escolhido Salomão como sucessor, ele escolheu Batseba, mãe do jovem príncipe, para alertá-la. Se Adonias assumisse o trono, ela e seu filho estariam em grave risco. Batseba foi até Davi, que jazia em sua cama, fragilizado pela idade. Ela lembrou ao rei da promessa divina, de que Salomão seria seu sucessor. O tempo era curto e a decisão precisava ser tomada antes que Adonias consolidasse seu golpe. Enquanto isso, Adonias realizou um grande banquete para celebrar sua ascensão. Cercado por aliados, ele se comportava como se já fosse o rei. Mas o seu erro foi ignorar aqueles que realmente importavam. O profeta Natã, o sacerdote Zadok e os guerreiros leais a Davi. Davi, ao ser informado, tomou uma decisão definitiva. Mesmo ligeiramente, ele se parecia com o rei que sempre fora e tentou que Salomão fosse ungido imediatamente. O sacerdote Zadok e o profeta Natã conduziram o jovem príncipe até Giom, onde o som do chofar ecoou anunciando o novo rei. O alvoroço em Jerusalém foi enorme. Quando Adonias e seus seguidores ouviram os gritos de celebração, perceberam que haviam perdido a disputa antes mesmo de declarar guerra. O golpe havia falhado antes de começar. O medo é reservado entre eles. Adonias fugiu para o altar do Senhor, agarrando-se aos chifres do altar, suplicando por sua vida. Ele sabia que Salomão agora tinha poder para decidir seu destino. O trono estava consolidado, mas a luta pelo poder dentro da casa de Davi ainda não havia chegado ao fim. O destino de Adonias ainda estava nas mãos de Salomão. Mas uma coisa era certa: o trono de Israel não se conquistou pela força, mas pela vontade de Deus. E aquele que tentou tomá-lo sem a vitória divina, veria sua ambição se transformar em ruína. Adonias sabia que sua vida estava por um fio. Seu golpe fracassado o colocou diante de um destino incerto. Ele se agarrou aos chifres do altar, esperando que a santidade do lugar impedisse sua execução. Diante de Salomão, ele jurou submissão, e o novo rei, em um ato de misericórdia, permitiu que ele vivesse por enquanto. Salomão começou seu reinado com prudência, mas não era ingênuo. Ele sabia que, enquanto Adonias estivesse vivo, uma ameaça persistiria, e não demorou para que a ambição de seu irmão se manifestasse novamente. Adonias pediu para se casar com Abissag, um jovem que serviu Davi em seus últimos dias. Esse pedido parecia inofensivo, mas carregava uma insinuação perigosa. Na tradição oriental, tomar para si uma mulher do antigo rei era um gesto simbólico de reivindicação ao trono.
Salomão ouviu a ameaça por trás da proposta e soube que Adonias ainda não havia desistido de sua ambição. Sem hesitação, o jovem rei decretou sua execução. Ordenou que Benaia, comandante de sua guarda, eliminasse Adonias. O irmão que tentou usurpar o trono agora pagava com sua própria vida. O perdão inicial de Salomão não foi suficiente para conter a ambição do príncipe caído. A limpeza política contínua. Joabe, que conspirara com Adonias, também foi condenado à morte. Ele fugiu para o tabernáculo e se agarrou ao altar, como Adonias fazera. Mas Salomão não se comoveu. Benaia executou Joabe, e o antigo comandante caiu em meio aos santuários. O sacerdote Abiatar, outro aliado do golpe, foi deposto e exilado, encerrando assim sua influência sobre o reino. Com essas ações, Salomão consolidou seu governo, eliminando qualquer sombra de ameaça. A era de Davi chegava ao fim, e um novo tempo começava em Israel. A ascensão de Salomão não foi marcada apenas pela força, mas pela sabedoria. Diferentemente de seus irmãos que buscavam o poder por meios carnais, ele entendeu que o verdadeiro reinado vinha de Deus. Por isso, ao assumir o trono, ele pediu não riquezas ou glória, mas entendimento para governar. O Senhor se agradou de seu pedido e lhe concedeu sabedoria incomparável. Sob seu governo, Israel prosperaria como nunca antes, e a paz que Davi nunca conseguiu manter em sua casa se espalharia pelo reino. O tempo de guerras e traições havia terminado. Agora começava o tempo da construção. O templo do Senhor seria erguido, a glória de Deus encheria Jerusalém, e Salomão se tornaria um dos reis mais célebres da história. Mas as cicatrizes deixadas pelas tragédias da casa de Davi jamais foram apagadas. Os pecados do passado ainda ecoavam, e as sementes da destruição futura já estavam plantadas. A linhagem de Davi seguiria seu curso, e dela, um dia, viria o Rei dos Reis. Mas até lá, Israel ainda enfrentaria altos e baixos, vitórias e juízos, conquistas e quedas. A história de Davi e seus filhos foi um lembrete eterno de que a graça de Deus é maior que os erros humanos, mas que as consequências do pecado jamais deixam de existir. A história de Davi e seus filhos é mais do que uma narrativa de traição e tragédia. É um reflexo da natureza humana, onde as consequências dos erros se estendem pelas gerações, e onde a misericórdia de Deus convive com a justiça implacável. Davi, o rei escolhido, experimentou tanto o favor divino quanto o peso de suas falhas. O pecado que começou em segredo trouxe uma colheita amarga para sua casa. O desejo proibido levou ao assassinato. A impunidade gerou revolta. A omissão do rei permitiu que seus filhos voltassem uns contra os outros. O que poderia ter sido uma linhagem de glória tornou-se um ciclo de dor, traição e sangue. Mas mesmo em meio ao caos, Deus manteve sua promessa. Salomão ascendeu ao trono, e da descendência de Davi veio a maior promessa de todos, o Messias. A redenção não veio pela força dos reis, mas pelo sacrifício de Cristo, que trouxe a verdadeira paz e restaurou aquilo que o pecado destruiu. Essa história nos ensina que o poder sem sabedoria leva à ruína, que o pecado escondido cedo ou tarde cobrará seu preço, e que a misericórdia de Deus está sempre disponível para aqueles que se arrependerem. Davi sofreu as consequências de suas falhas, mas encontrou graça no final de sua jornada. E a grande lição que fica é esta: não basta vencer batalhas externas se a guerra dentro de casa estiver perdida. O verdadeiro reinado começa no coração, e aqueles que ignoram suas falhas cedo ou tarde verão o preço a ser pago. Muito obrigado por acompanhar esse vídeo e por se juntar a nós nessa linda jornada pelas histórias da Bíblia. Se você se sentiu tocado e inspirado, inscreva-se no canal para receber mais conteúdos que aprofundam nossa fé e espiritualidade. Não se esqueça de deixar seu like, comentar e compartilhar esse vídeo com quem também busca inspiração divina. Que Deus te abençoe.